Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Família Muda Tudo, que tem o objetivo de te ajudar, é isso mesmo, de ajudar você que tem o sonho de morar nos Estados Unidos, mostrando para você a real das coisas aqui. Porque, como eu sempre digo, nem tudo são flores, mas também nem tudo são espinhos, né? Então, é bom você saber o que é que acontece quando a gente muda de fato, de real. E a gente não vende facilidade aqui, a gente vende a vida real. Eu tenho uma convidada muito especial aqui hoje, eu já vou falar quem é, a Thelma Abraão, mas eu já vou explicar por que ela é especial e tal, né? Porque ela tem uma formação muito interessante que tem tudo a ver com o podcast. Mas ela viajou 1h30 para estar aqui comigo. Mas com certeza, um prazer enorme estar aqui. Obrigada a você. Ó, a Thelma, gente, além de ser mãe de um casal, ela é biomédica, especialista em neurociências e desenvolvimento infantil e uma das pioneiras no Brasil a unir ciência à educação dos filhos. Certo? Certíssimo. Eu adorei, porque quando eu fui pesquisar sobre você, eu vi essa escola de pais que você criou aqui na Flórida para ajudar as famílias. Então eu falei, caramba, tem tudo a ver com o podcast, a história dela. Sim, não, e assim é um desafio quando a gente muda para cá, né, Patrícia? O que a gente faz sem ajuda? A gente faz de tudo, vira tudo aqui, né? Não, e eu acho que além disso, quando a gente fala de filhos e tal, né, a gente, uma coisa que todo mundo que sentou aqui falou foi: vira e mexe, eu penso que eu tô dando melhor para os meus filhos, mas eu não sei se eu tô dando. Eu fico em dúvida, porque eu tirei os meus filhos do contato com a família do Brasil. Eu tô dando inglês fluente, mas ao mesmo tempo eu tirei esse contato. Então eu fico todo mundo falou disso. Eu falei, gente, a Thelma vai esclarecer pra gente como é que é isso. É verdade, eu acho que essa é uma dúvida. Inclusive, era minha dúvida também no começo. Quantos anos faz que você mora aqui? 5 anos já. Tá. Mas você sabe que uma necessidade humana básica, né, Patrícia, é a necessidade de pertencimento, necessidade de fazer parte. Então, quando a gente muda de país, de repente você chega num lugar onde você não faz parte. No Brasil, você tinha o seu grupo de amigos, os amigos da escola, a família, e de repente você começa do zero, fala, meu Deus, e agora? Somos só nós. Claro que isso acaba aproximando muito a família, mas também gera uma sensação de solidão muito grande no início, né? Porque você concorda que na nossa idade, quando você vai fazer um amigo, não é a mesma coisa daquele amigo que você já conhece há anos, ou até os nossos filhos, né? De repente é amigo lá na escola de um moleque que usou fralda junto com ele. Então, essa ruptura gera um certo incômodo, né? E a avó, de repente, não tem mais os domingos na casa da avó. Então, assim, o que eu percebi ao longo desses anos aqui é que nós, como pais e mães, acabamos ficando um pouco mais sobrecarregados emocionalmente, no sentido de ter que preencher essas lacunas, especialmente no início. Você não sentiu isso? Totalmente. Nossa Senhora, você está falando exatamente o que eu penso. E mais, eu vou só voltar um pouco. Você falou uma coisa que me pega pra caramba, sabe? Essa coisa da amizade fresca, né? Uma amizade que você acabou de fazer. A pessoa não te conhece, você não conhece. Muitas vezes você se decepciona muito porque você não teve tempo de conhecer aquela pessoa. Você não sabe nem de onde ela veio direito e você já tá mergulhando de cabeça naquela amizade. Daí você se decepciona porque você não conhece. É diferente do Brasil, que você conhece a pessoa desde nova, você conhece a família, você conhece... Não é verdade? Eu super te entendo. Você sabe que eu vim agora na estrada? Eu fiquei ligando para todas as minhas amigas de infância e adolescência, que até hoje eu falo com elas, né? Legal. E eu falei, gente, que delícia que é isso. Você vê, eu moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos e quando eu penso em bater papo com as minhas amigas, é para elas que eu ligo, né? Então, eu acho que são laços realmente muito fortes. Mas é que não é que você vai substituí-los, mas você consegue, de alguma forma, criar outras formas de relacionamento, né? Que acabam suprindo também. Por exemplo, os meus filhos hoje eles são muito mais americanos do que brasileiros, né? Então, eles têm amigo da escola, andam de bicicleta na rua com os vizinhos do condomínio, mas a pessoa que mais é sobrecarregada sou eu. Sem dúvida. Meu marido se adaptou super bem, mas eu sou muito sociável, eu gosto de conversar. Eu quero conversar, eu preciso de interagir. Então, eu acho que nunca mais é igual, assim, naquele sentido de aqui é a minha casa, sabe? Parece que sempre tem aquela sensação de que bom que é voltar para o Brasil. Você sente isso? Muito. Então, eu gosto muito de ir passear, sabe? Eu vou e falo, que delícia, eu me sinto maravilhada, me abasteço de tudo aquilo e volto para cá. Tudo bem, mas aí você disse uma coisa que é muito importante. Você falou que a gente fica muito esgotada emocionalmente porque a gente tenta preencher lacunas por causa da culpa.
Da gente ter tomado a decisão? Não, porque eu acho que existe um processo até que a gente tenha relacionamentos aqui, até que essas crianças estejam, de fato, envolvidas com outras crianças. Então, até que a gente cria esses relacionamentos, elas acabam buscando esse vazio que ficou pela falta dos amigos, da escola, nos pais. Né? E tudo bem, a gente é o adulto da relação, realmente cabe a nós dar esse afeto. Mas é diferente quando você, no Brasil, por exemplo, tem uma rede de apoio. Sim. Você tem a família, você tem os amigos, você tem o vizinho, você tem um ajudante em casa, de repente. Sim. Aqui a gente não tem. Fica só nós, né? Mas quando você muda e a criança está precisando dessa sua força e tal, e você nem tem força para você. Aí vira um problema, né? Aí vira um problema. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, Thelma, nossa, eu morro de vontade de morar nos Estados Unidos, né? Como é que foi? Eu falo, olha, se você quer vir, venha, mas venha pé no chão. Não assim para aventurar. Eu vou para ver o que dá. Especialmente com filhos, né, Patrícia? Com certeza. Porque chega aqui, você tem que estar preparado para uma realidade diferente daquela que você tem no Brasil. Então, como adultos dessa relação, a gente também precisa entender que as crianças elas vão se sentir seguras quando a gente está seguro. Então, se a gente vem no susto, vamos ver o que dá, você não vai estar seguro, você vai estar inseguro, você vai estar com medo, você vai estar angustiado. E acaba passando isso para os filhos. E isso acaba impactando o quê? A adaptação na escola, essa criança pode chorar mais, ela pode ficar mais sentida. Então, faz toda a diferença. Um pai e mãe que vem com a cabeça na real. Tipo, eu sei que vai ser desafiador no começo, mas que é possível a gente superar. E também sei que meus filhos vão precisar muito da união do pai e da mãe, da dedicação do pai e da mãe, até que elas se adaptem. Até porque as crianças se adaptam rápido. Nossa! Mas em 6 meses já fizeram todos os amigos do mundo, já estão falando idioma, já se viraram. A minha filha hoje, por exemplo, ela não quer falar em português comigo. Aí eu falo, filha, fala em português com a mamãe. Não, mamãe, eu quero falar inglês, que é muito mais fácil falar inglês. Mas eu falo, então eu vou responder em português. Mas assim, ela está em casa, né? Mas eu acho que até vale a pena contextualizar aqui. Por que a gente está falando disso? É porque a gente já estava conversando antes de começar a gravar. E eu estava contando para ela que muitas pessoas me escrevem com esse dilema. Poxa, eu estou mudando de país com os meus filhos. Como é que é a adaptação? Como é que foi a das suas filhas? Como é que é a adaptação à língua, ao novo país? Ficar longe dos familiares e tal. Sim. E até contei para você, e não é segredo para ninguém, já falei isso diversas vezes em outras entrevistas e tal, que logo que eu mudei para... Né, a minha filha mais nova tinha 3 anos, a minha mais velha tinha 5. Logo que a gente mudou pra cá, fazia, sei lá, menos de um mês que a gente tava morando aqui, e eu tava com as minhas questões de tipo, será que eu fiz o certo? Será que eu dei o passo que eu devia ter dado? Será que eu não fiz, embora eu tenha feito todo um planejamento? Por isso que eu falo, o planejamento é super importante, mas nem ele vai evitar que você tenha as suas questões, né? A gente é ser humano, não tem certezas. E tem uma questão cultural muito grande, que parece que não é, mas tem, não é? Claro. Não, Estados Unidos, Brasil, nossa, o pessoal vem passear. Ai, que legal. É muito diferente. Gente, é muito diferente. É muito. Tipo, o americano, ele tem aquela questão de invasão do espaço, né? Diferente do brasileiro que chega, abraça, beija. O americano, não, né? De longe, aquela coisa. Aqui já começa a estranheza. Já começa. A gente vai falar. Com certeza. Gente abre a porta de casa, vem, vamos comer um bolo, tomar um café. Não, eles não têm essa abertura. Exatamente. E são coisas que você só percebe quando você mora no lugar. Né? Porque quando você vem de turista, você não percebe nada disso. Tudo isso passa batido e você acha que todo lugar, quando você vai passear, é paraíso. E você pensa, bem que eu podia morar aqui, né? A vida é tão mais tranquila. Só que quando você vai morar, não é exatamente assim. Mas eu tava contando pra Thelma que a minha filha, na época com 5 anos, a Nina, chegou num jantar, a gente tinha mudado há menos de um mês, e ela disse, olha, eu vim aqui falar pra vocês que eu não vou ficar aqui. Eu vou voltar sozinha, né? Meu Deus do céu. Eu vou voltar porque eu quero ficar lá com os meus avós, com meus tios, eu quero voltar pra minha escola e não sei o que lá. E a gente que tava o tempo inteiro assim, eu tinha minhas questões, meu marido tinha as questões dele, a mais nova tinha 3 aninhos, então nem se ligava, mas naquele momento foi o momento que eu me permiti falar assim, ai... Você também tá assim? Eu também penso em voltar. Eu tive isso. Que legal você poderia, inclusive, dar esse acolhimento de falar realmente no começo, filha, a gente sente saudade. Foi o que eu falei. É difícil, a mamãe também tá com saudade. Validar aquela emoção, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, eu sempre digo que aqui a gente não veio de facilidade, porque tem gente que fala, vem, muda, é muito fácil, é tranquilo. É muito bom, mas não é fácil nem tranquilo. Não. Tem obstáculos, é difícil, é pra quem quer. Né? Então, no meu caso, eu fiz isso. No meu caso, eu falei... Filha,
tô na mesma. Tô junto com você nessa. Meu marido vira e fala, e eu também. Eu também tô com vontade de ir embora. Eu também. Tem dias que eu acordo e falo, o que é que eu tô fazendo aqui? E aí a gente ficou os três nessa. A gente chorou, todo mundo dormindo, todo mundo abraçado essa noite. E a gente combinou, vamos unir nossas forças e vamos em frente. Vai dar tudo certo. Né? Sim, muito legal essa parte do acolhimento, da união familiar. Eu diria até que é fundamental. Agora, a gente precisa lembrar de uma coisa. Uma criança de 5 anos, por exemplo, ela não tem um cérebro maduro igual ao seu. Não tem um repertório de vida que você tem. Ela não tem condições de lidar com as emoções de forma racional como um adulto tem. Então, por mais que, de repente, uma criança de 5 anos já fale super bem, né, tem argumentos... Tem 5 anos. A gente precisa lembrar disso. Muitas vezes a gente acha, ela tá madura. Que menina madura, que menina que consegue até expressar o que sente. Não. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida, né? Então, isso é uma confusão muito fácil, especialmente para crianças que se comunicam muito bem. Os pais começam a achar que aquela criança, nossa, já é uma mini adulta, entendeu? Opa, vamos conversar sobre coisas de adulto. E não é assim. Eu sempre falo que tem questões que tem que ficar entre adultos mesmo. Né? Por exemplo, não tem que você levar para a criança um medo, uma insegurança. Deixa a criança ser criança, deixa ela ir lá brincar. Né? Então, isso é um ponto importante quando a gente fala em mudar de país. Claro, o acolhimento é importante, falar sobre as emoções é importante, mas tem coisas que só um adulto vai te entender, só um adulto vai te dar o apoio que você precisa. Né? Então, os pais não devem buscar esse apoio na criança. É o contrário, os pais devem ser o apoio para a criança. Então, o que você sugere para os pais que querem mudar e estão com esse plano, e estão com esse medo que eu acabei de falar, de adaptação e tal? O que você sugere? E para quem já mudou e está nesse momento inicial que é muito difícil? Olha, em qualquer mudança, a pessoa precisa estar segura do que ela quer para a vida dela. Né? E eu acho que quando a gente pensa em mudar para o exterior, a família acaba virando o núcleo de tudo isso, porque a gente fica muito perto, muito junto, né? Tanto que eu falo, se tá jóia o casamento, vai longe. É isso, mas se não tiver, ruim, acaba. Gente, isso é tão real, porque aqui é você e o seu companheiro e os seus filhos o tempo inteiro. Então, não vai ter aquela coisa, eu vou sair para jogar futebol com meu amigo. Eu vou ali... Principalmente no começo. Não tem. Você não conhece ninguém. É você apoiando o outro. Eu acho que é muito importante essa parte da inteligência emocional, de entender que você vai ficar triste, que você vai ter saudade e ter alguém para contar contigo, né? Assim, para você poder compartilhar essa dor, essa saudade e saber que isso passa também, não é? Isso não vai passando? Sim, com certeza. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, já são 5 anos, né? E é uma escolha de vida. Então, a gente escolheu vir para cá. O que é diferente quando a pessoa... Não foi uma escolha, mas sim assim, eu acho que eu tenho que ir, porque lá eu vou ganhar dinheiro, lá minha vida vai ser mais fácil. Eu acho isso perigoso. Porque não tem nada de mais fácil. Né? Aquele sonho americano. Gente, não tem nada de mais fácil. É o contrário, é mais trabalho, não é? Mais esforço, não tem zona de conforto. Né? Por exemplo, lá no Brasil, como é que é quando a gente quer sair com uma amiga, Patrícia? Às vezes você está lá, pega o telefone, vamos mais tarde em algum lugar? Vamos. E com o americano, quando você vai marcar? Mês que vem, olha. Mês que vem, no dia 25 de junho, tal hora. Às 3h12. Você tem um horário na sua agenda? Não é assim? É assim. Fala, cara, não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um mês. Exatamente. Isso é uma coisa muito diferente, que eu falo, gente, não dá para ser mais, mais tranquilo, né? Então, aí você falou assim, como lidar com os desafios para quem já está aqui? Eu acho que buscar apoio emocional, de alguma forma. Tem gente que eu acho até que precisa, ler livros de autoconhecimento. Esse meu livro Pais que Evoluem, que eu trouxe para você de presente. Poxa, a gente podia mostrar, né? Então, a Rebeca vai providenciar. É um livro, Patrícia, que eu falo muito, de desenvolver novos padrões comportamentais, de começar a usar a razão para lidar com a emoção, de entender as suas crenças limitantes. Então... Especialmente quando nós somos pais, é importantíssimo a gente buscar um caminho de reeducação emocional para a gente conseguir ter relacionamentos positivos e emocionalmente saudáveis com os nossos filhos, né? Porque se a gente tá ruim com a gente mesmo, como é que você vai... Você vai pegar tudo aquilo e jogar em cima dessa criança que não tem nada a ver com a decisão que você tomou de vir morar fora. Você concorda? Então, é muito fácil que os pais despreparados emocionalmente acabem tratando a criança mal, perdendo a paciência com ela, sendo que ela não tem responsabilidade nessa escolha. Quem que é o adulto da relação? É o pai e a mãe que tomou essa decisão e a criança vai aonde o pai vai. Então, nosso papel é facilitar essa transição para a criança e não dificultar, né? Olha os livros aqui, são 2 best-sellers da Thelma. Sim, esse aqui é o primeiro. Muito legal. Pais que Evoluem, Novo Olhar para a Infância.
E esse aqui, pessoal, ele é muito importante, né, para quem está buscando inteligência emocional, quem está querendo ressignificar a própria infância, porque você sabe, né, quando a gente se torna pai, a gente acaba repetindo padrões, muitas vezes automáticos, inconscientes, que a gente fala, caramba, eu nem queria fazer isso, e quando você vê, está fazendo igualzinho seu pai ou sua mãe. Idêntico. Exato. Então, eu falo que a gente precisa aprender a fazer diferente, né? E você sabe que toda essa minha jornada de estudar o desenvolvimento infantil começou aqui nos Estados Unidos, né? Você não trabalhava com isso antes? Não, eu sou biomédica, né, mas eu atuava em outras áreas da biomedicina. Aqui nos Estados Unidos é que eu enfrentei tantos desafios comportamentais dos meus 2 filhos pequenos e eu não tinha uma ajudante, eu não tinha ninguém, era eu para lidar com 2 crianças pequenas que choravam, faziam birra, e você vai para os restaurantes, aquele povo tudo te olhando feio, né? Aqui, então, isso é uma coisa... É verdade. Não é? É. Tipo, no Brasil você está acostumado, né? A criançada chora, aquela barulheira, mas aqui, gente, você percebe o silêncio nos lugares? Com certeza. Então, eu morri de vergonha. Eu falava, eu não vou nem sair de casa mais com os meus filhos, porque eu não sei como lidar com esses comportamentos. E aí foi aqui que eu comecei a estudar comportamento infantil, desenvolvimento infantil. Então, eu falo assim que é, de fato, muito desafiador quando a gente não tem conhecimento sobre o comportamento da criança, né? E a gente espera dela um comportamento que ela ainda não é capaz de ter. Não tem jeito. Mas aí, o que a gente pode fazer? A gente pode se preparar antes da mudança? Eu acho que sim. O ideal é isso, né, gente? O problema é que nem todo mundo age de forma proativa. Muitas vezes você espera a dor chegar para poder fazer algo. Então, se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas eu acho assim, se você tem um desejo de vir, você tem filhos, comece a ler sobre o comportamento infantil. Comece a buscar formas de lidar com o que você sente, com seus medos, com as suas angústias, né? E, de preferência, com alguém que possa te ajudar nessa jornada. E não com uma criança, né? Não com seu próprio filho. E pense bem antes de vir, porque chega aqui, você vai ter desafios para enfrentar. Então, você tem que estar com o pé no chão, sabe? Olhos abertos. A razão na frente da emoção. Não é, Patrícia? Com certeza. Eu sou uma pessoa muito racional, mas eu acho que tem gente que se empolga muito naquela coisa da emoção e vem, chega aqui, sofre, deprime e até desiste e volta. Então... porque descobre que o paraíso não existe. E outra, quando a gente tem algumas questões emocionais mal resolvidas, você tem que lembrar que aonde você for, sua cabeça vai junto. Vou para o Japão, sua cabeça vai junto. Então, por isso que é importante sempre olhar para dentro, né? Eu falo que o caminho do autoconhecimento, independente se você vai mudar de país, se você vai mudar de profissão, se você vai terminar um casamento, o autoconhecimento é fundamental. Para você entender qual é o real motivador por trás desse desejo, dessa vontade, sabe? Então, assim... Qual é o real motivo de você querer vir para fora, né? Você olhar para isso e entender, puxa, de repente estou querendo para fora porque eu quero provar para alguém que eu sou capaz de ir. Não é o motivo certo. Ou quero fugir de uma situação. Puxa, me separei, então a minha vida está terrível, eu vou lá para fora. Entendeu? Então, eu acho assim, você tem que... Qual é o motivo? Você quer, de fato, vir para um país de primeiro mundo? Você quer abrir mão das regalias que você tem no Brasil? Você vai conseguir, né? Porque aqui você não tem... Totalmente diferente, igual no Brasil, a gente tem ajudante, você tem babá, né? Pessoa limpa a casa, cozinheira, aqui é outra realidade, é outra cultura. Então, eu acho que é importante olhar para esses reais motivos para que você chegue aqui e, de fato, encontre um caminho de felicidade, de realização e não de frustração e dor, né? Sim. Chega a gente para você com essas questões todas que eu estou falando? Para mim, vem muitos pais falando que mudaram de país, né? E não sabem o que fazer porque no Brasil tinham pessoas para ajudar e chega aqui... Não sabe o que fazer com o próprio filho? Não sabe. Foi igual na pandemia, né? Na pandemia isso aconteceu de uma maneira... Meu Deus, espantosa. Pais que realmente não conheciam os próprios filhos. Que loucura. Crianças que passavam o dia inteiro na escola, ou com uma avó, ou com uma babá. E aí, na pandemia, esses pais se viram de frente com essas crianças 24 horas. Eu falei, gente, isso é um pouco parecido com o que a gente vive quando muda de país, você concorda? Total. Porque quando a gente sai do Brasil e vem para os Estados Unidos, é isso que acontece. É 24 horas você com seu filho. Então, existe aí uma grande oportunidade de crescimento, de evolução, de conexão, de proximidade. Mas também existe o lado onde você pode entrar em desespero. Falar, eu não aguento isso. Então, por isso que é tão importante esse conhecimento, para a gente não julgar mal o comportamento infantil. Então, uma criança, por exemplo, até por volta dos 6 anos de idade, ela está desenvolvendo o córtex pré-frontal, ela está desenvolvendo habilidades de controle de impulso, né? Uma criança que ainda age baseada na emoção, ela ainda não raciocina como um adulto. Então, tudo isso ajuda
né, num momento desafiador que tem uma criança chorando, ela fica mais sensível talvez nessa transição, nessa mudança. Você tendo conhecimento sobre o comportamento, fica tudo muito mais fácil. Claro. Que ao invés de você bater, castigar, falar, menino, fica quieto, já falei 1000 vezes. Entender que, puxa, eu sou o adulto dessa relação. Eu tenho o cérebro maduro, né? Sou eu que preciso cuidar dessa criança e não ela de mim. Eu acho que esse entendimento é fundamental. De que maneira as pessoas podem ajudar as crianças, sendo que essa é uma grande preocupação com relação à adaptação na escola, por exemplo? Bom, é outro ponto, né, gente? Na escola americana não tem nada a ver com a escola do Brasil. Aqui você tem que desfraldar a criança muito cedo. Não tem esse negócio de ficar levando uma madeira para a escola. Imagina. Eu lembro que a Luísa mamava, gente, uma madeira. Quando foi para aquela escolinha, ela tinha acho que 2 anos e meio. E eles falaram, não, nessa idade não pode mais mandar uma madeira. E nem chupeta. Falei, meu Deus, como assim? Então, eu tive que tirar uma madeira, eu tive que tirar a chupeta. E foi mais preocupante para mim, eu acho, de como eu me senti. Então, gente, olha, sinceramente, o que mais impacta o comportamento da criança e a adaptação é como o adulto se sente. Não é, Patrícia? Com certeza. Então, eu tive que buscar dentro de mim a segurança, a certeza de que, não, eu confio na capacidade dela, vai dar tudo certo, eu confio nessa escola que eu escolhi, eu acho que é um ponto fundamental. Eu lembro que eu andei em várias escolas, eu ouvi atentamente as indicações, fui, conversei, pesquisei, e escolhi uma onde eu sabia que ela ia ser bem tratada, bem cuidada. Isso me ajudou bastante. Mas você sabe que os meus filhos, eles se adaptaram super bem, mesmo com toda essa transição. Uma outra coisa impressionante, você sabe, aqui, a partir dos 3 anos, a criança que se limpa sozinha, né? Gente, vocês têm noção? No Brasil, a gente vê criança de 6, 7 anos que a mãe ainda limpa, né? Quando vai no banheiro e tal. Não, aqui é com 3 anos mesmo. Eu tive um episódio desse que eu falei, gente, mas como é que é isso? Fui questionar a professora. Não estão limpando direito. Ela falou, mas não estão quem? Ela mesmo. É isso. Eu falei, nossa, porque na escola que ela estava no Brasil, não, tinha. A professora ajudava e tal. Sim. Então, assim, de repente... mas de que maneira essa independência que é tão valorizada, que desde pequenininho, de que maneira isso impacta no futuro da criança? Você sabe que isso que você perguntou é interessante, que também é algo que eu quero esclarecer. Não existe criança independente. Não. Você concorda que criança é dependente? Com certeza. Ela depende da gente para tudo. Para Sim. comer, para viver, para comprar roupa, para dar comida, para ir na escola. Depende da gente emocionalmente. Sim. E é assim que deve ser, né? A natureza nos programou para a gente ser dependente mesmo. A gente vai se tornar independente depois de muitos anos, né? Mas tem algo... Tem gente que nunca fica. Tem até isso também. Né? Tem pai e mãe que bota o filho aqui debaixo do braço e o cara tá com 40 anos e não cortou o umbigo ainda. Existe uma grande diferença entre independência e autonomia. Então, o americano, ele preza muito pela autonomia. Sim. Mais tarde, pela independência também. E a autonomia é uma necessidade básica humana, você sabia? Não. A criança já nasce buscando, né? Ela começa a crescer. Você já viu que o bebê, às vezes tem 7, 8 meses, ele já não quer mais que a mãe troque a fralda, ele esperneia. Muitas vezes a mãe vai pentear o cabelo, ele pega aquela escova e ele quer, né? Então, o que é isso? O bebê já começa a querer ter autonomia. Tipo, me dá aqui na minha mão, deixa eu fazer, né? Aí começa a criança a andar, 1 ano e meio, 2. Ela quer pôr a roupa dela, ela quer escolher a roupa dela. E aí o pai fala, não, você é muito pequeno, você não vai escolher, eu vou escolher. E vira aquela guerra, não é? O que a criança está buscando? A autonomia. Então, o americano, ele confia na capacidade da criança, o que é legal. Mas eu acho que o que falta é a empatia, que o brasileiro tem de sobra. Então, aqui é tudo muito assim, igual um quartelzinho, né? Eles não olham cada criança. Tipo, essa criança aqui, né, ela já consegue fazer isso só, a outra ainda precisa de mais ajuda. Não, ela simplesmente é todo mundo igual. Pega todo mundo e joga todo mundo dentro do mesmo molde. Isso, para mim, é um pouco fora, assim, que eu acho que falta essa flexibilidade, entender que, às vezes, vai ter uma criança que vai precisar de mais suporte, que vai precisar de mais apoio, que vai precisar de mais tempo. Que precisa de mais atenção. No caso, essa minha mais nova, ela tinha 3 anos e ela sentia muita falta, porque na escola a professora beijava, abraçava, pegava no colo. E aqui, nada. Aqui não tem muito isso do toque. Não, né? E aí eu tive que falar pra professora. Ela falou, nossa, ela abraça bastante. Quando ela chegava, pra eles ela é um incômodo, né? É uma invasão da privacidade para o americano. Então, assim, até isso foi uma coisa que a gente fala, poxa, imagina, vim para os Estados Unidos a vida inteira, né, passeando e tal, por causa da minha profissão também, enfim. Eu nunca tinha
pensado nisso. Quando você tem filho é outra coisa, né? Porque isso é uma coisa que faz falta, é uma coisa que é diferente. Gente, totalmente. Você sabe que nós, seres humanos, a gente precisa do toque. A gente precisa de afeto. Então, eu não sei, mas isso é algo do americano que eu não me adapto, entende? Porque nós somos brasileiros, né? Sim, mas eu falava pra professora, ela é a abraçadeira. É. Eu falava, pode, mas o americano não vai mudar para se adaptar ao que ela precisa. Não. E aí é onde vem o apoio emocional em casa, da família. Esse afeto, ela precisa receber em casa. Sim. Dos pais, da mãe, ter o tempo de qualidade junto quando chega em casa, para ela poder se abastecer. Sim, mas agora eu brigo com ela, porque agora ela abraça igual americano. Ah, só de longe. Ela abraça assim, ó. Uhum. Aí eu falo, não, dá o abraço direito. Não sei você, mas uma coisa que eu percebo é que na escola eles são orientados, né? A não ficar... O espaço do outro. Exato. E lá em casa, você sabe que brasileiro tem essa coisa, me dá uma mordidinha, me dá um pedacinho. Aqui não tem, não, né? De nenhum. Eu fico vendo meus filhos, entre eles, tipo, um não quer dar um pedaço pro outro, porque não? Na escola eles aprenderam que não, que tem os germs, né? É. Tem os germes que vai passar um pro outro. Eu falo, meu Deus. O tempo inteiro, não pode pegar nada, É. não pode fazer nada. Germs em tudo. E é tão cultural isso, né? Porque no Brasil é natural. Aqui já a maior falta de educação é você pedir um pedaço de algo para alguém, né? Exato. Eu falo até disso às vezes no meu Instagram, sabe? Essas diferenças, assim, porque é cultura mesmo. O que você acha que pega mais pro brasileiro? Eu acho que é isso. O toque? É, a falta do toque, a falta do afeto, sabe? Essa distância do americano. Você começa a se sentir totalmente solitário, não é? É. Tipo, eu tenho vizinhos, meus vizinhos são todos americanos. Na cidade que eu moro só tem americano. Eu até falo pro meu marido assim, vamos mudar para uma cidade que tem mais brasileiro. Pode vir para Orlando que só tem brasileiro, não tem americano quase. É, né? Mas lá é só americano, onde eu vou é só americano, meus vizinhos são americanos. E é muito engraçado, porque às vezes eu chamo algum amigo, né, marco alguma coisa em casa para vir, algum brasileiro que está por ali e tal. Eu falo, gente, que alegria! Que povo animado, entendeu? É muito diferente, né? É muito diferente. E tem gente que pensa que isso não faz diferença. Pensa, imagina, eu me adapto, eu sou ótimo, me adapto. Gente, isso faz diferença. E a longo prazo, então, faz uma falta, gente. Exatamente. Não é? É isso. Agora, tem uma coisa também. Eu acho que a gente acaba se adaptando um pouco, não sei você. Mas quando eu vou para o Brasil, eu já acho exagerado. É muito louco isso, gente, porque a gente se acostuma também. Então, eu acho que o brasileiro que vem para cá, a gente fica meio que no meio do caminho. É. Né? Entre não ser igual ao americano, mas você também começa a se segurar um pouco mais, não é? Eu sinto isso quando eu vou para o Brasil. Eu amo estar lá, mas falo, gente, eu já não sou mais tão assim, né? Mas será que essa sensação de pertencimento, que a gente fala muito aqui também no podcast, será que um dia a gente vai se sentir daqui? Porque eu acho que a sensação que a gente tem depois de uns anos é quando você vai ao Brasil, parece que você não pertence mais. Mas, ao mesmo tempo, você não é daqui também. Então, não sei. Eu acho que eu tô nessa transição. É? E você? Você tá aqui há 8 anos, 8. né? Você já se sente daqui ou não? Não. Eu me sinto em casa, mas eu ainda fico... Quando eu vou ao Brasil, eu tô no aeroporto, eu tenho vontade de chorar. Eu fico em dúvida ainda. Eu tenho uma vida ótima, né? Sabe? Tô super adaptada, minhas filhas muito. Então, tá tudo bem. Mas, assim, eu ainda tenho... Dúvidas? Não é que é dúvida, mas, assim... É aquela coisa de você... Não dá pra ter o lado bom dos dois mundos. Eu sinto assim, ó. Pra mim, eu sei que a minha vida é aqui. Tipo, voltar pra lá não é uma opção, porque meu marido, ele tem isso muito certo, né? Inclusive, a carreira dele é aqui. Mas... se eu precisasse voltar, eu voltaria, entendeu? Eu também. Eu voltaria tranquila, feliz da vida. Então, quando eu vou pro Brasil, tem coisas que eu sinto saudade daqui. Quando eu tô aqui, tem coisas que eu sinto... Cara, é muito conflito, porque... É isso. Os dois têm coisas boas, os dois têm coisas ruins. Então, o ideal seria pegar esse mundo aqui. Esse mundo e trazer as pessoas, né? De repente. Puxa, esse mundo organizado, esse mundo respeitoso, né? Esse mundo onde as pessoas você ainda pode confiar, onde você pode andar na rua em segurança, né? Que ainda é assim, pelo menos aqui onde eu moro, ali onde eu moro, é super tranquilo, super seguro. Coisa que a gente vai para o Brasil e eu fico morrendo de medo até de falar no celular dentro de um Uber, por exemplo. Aí eu falo, meu Deus, que triste, né? Viver assim. Então, eu acho que colocando na balança, ela ainda pesa muito positivo aqui para os Estados Unidos. Mas aquela sensação de que algo está faltando... Gente, todo estrangeiro vai viver isso. É para sempre. Eu acho. Eu tenho amigas que estão aqui há muitos anos e continuam querendo ir lá, entendeu? Que casaram com americanos, vivem a realidade americana e continuam sentindo falta de lá. Então, eu acho que isso é muito individual também. Mas, no meu caso, eu nem quero...
que isso acabe, entende? Eu adoro ir para o Brasil, nossa, adoro ver minhas amigas, adoro aqueles restaurantes maravilhosos de São Paulo. Fala para mim se tem serviço melhor que aquele de São Paulo, gente. Não, esquece, esquece. A gente tem muita coisa boa aqui, mas a gente sente muita falta de muita coisa boa de lá. Fazer a unha, ir no salão, nossa, maravilhoso demais. Por isso que aqui, pelo menos, você lá, não sei se tem, mas aqui a gente vai em tudo de brasileiro. Eu não tenho isso. Então, você tem que mudar pra Orlando. É por isso que eu tô sentindo falta. Pois eu acho que aqui a vocês gente tem tudo. Não, vocês têm até mercado. Tem mercado, tem cabeleireiro, tem pizzaria, tem restaurante. Nossa, tem tudo. Já tem vou deixar tudo. um recado aqui pro maridão, ó, publicamente. Quero mudar. Eu acho. Mas assim, não, mas é sério, né? Eu falo também isso para as pessoas. Mas eu não tenho problema, acho lindo morar na neve, acho lindo mudar completamente de realidade. Eu falo, gente, é lindo 10 dias. Passear. Uma semana passear. Sim. Mas você vai achar lindo todos os dias, ter que tirar a neve da porta da casa, ter que tirar a neve de cima do carro. Eu a tenho certeza que eu não me adaptaria. Então, nem eu. E do mesmo jeito, essa questão de gente por perto. Muita gente fala, mas eu tenho amigo pra caramba, e eu me dou bem, eu também não sou muito de festa, eu sou muito caseiro. Mas você vai sentir necessidade de ter amigo. Isso aí que você tá falando é tão real, gente. Porque, olha só, eu sou a pessoa mais, assim, adoro ser humano, adoro conversar, adoro me relacionar. E eu me senti extremamente só aqui. Então, acontece isso sim. Tipo, você tem que pensar sobre isso. Porque, não sei você, né? Tipo, aqui em Orlando, gosto de falar, tem um monte de brasileiro. Mesmo assim, você sentiu? Senti. Você sentiu? Senti porque eu não tinha amigo. Até você conhecer as pessoas, né? Eu comecei a conheci, fiz amizade na escola das crianças, com as mães. Fui fazendo aos poucos, mas eu não tinha amigo. Foi o que você falou no começo. Eu sentia falta no começo e as pessoas têm que levar isso em consideração antes de mudar. Tem que procurar um lugar que você, pelo menos, tenha algum contato lá. Possibilidade de criar relacionamentos, você concordo. Chegar sozinho é uma roubada, né? E eu lembro que, assim, eu fiz amigos e tal, depois de um tempo eu já tinha convite para ir na festa, no aniversário, não sei. Mas me faltava aquela coisa de tipo, vou ter que contar toda a minha vida, ninguém nem me conhece. Dá uma preguicinha, né? Dá uma preguiça. É verdade. E outra coisa, que eu não sei se pra você foi assim, mas pra mim, o que pesou muito? Eu não tinha tempo livre aqui, gente. Era tanta coisa pra fazer. Porque, tipo, você faz tudo Você não tinha, porque aqui. agora você tem? Porque no Brasil... não, eu falo assim, no Brasil a gente tinha ajudante em casa. Não, sim, mas você né? falou assim, eu não tinha tempo livre, agora você tem, não tem. De jeito nenhum. É porque eu me adaptei a essa loucura. Mas, gente, é uma loucura, não é? Entre cuidar da casa, cuidar dos filhos, cozinhar, pensar em tudo, leve e busca. Não tem ninguém pra fazer nada, é tudo você e seu marido. Então, eu até postei esses dias no Instagram, depois você olha. Eu vou apresentar a minha equipe que trabalha comigo. Eu sei. É você, eu você, mesmo. você. Eu era cozinheira, eu era limpadora de vidro, eu era a que tirava o lixo. É isso. Então, assim, isso tira o tempo de autocuidado, que é algo importante para a nossa saúde mental. Então, eu acho que é importante, quando você muda para cá, entender assim, gente, eu vou ter que cuidar muito de mim. Eu vou ter que olhar e entender os meus limites também. Porque no começo, é igual quando você se torna mãe, que você fica passando a noite acordada e fala, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou aguentar. É uma exaustão parecida quando você muda para cá, não é? Sim. Eu acho que é uma analogia que vale a pena você pensar, porque é assim, você fica exausto. O tanto de documento que você tem que tirar, um mundo novo, sabe? Para tudo. Não, você não sabe onde comprar uma carne. Você não sabe que nada. carne comprar. Esse negócio das carnes, até hoje eu não sei. Gente, eu tô aqui há 5 anos, eu não sei o nome das carnes. Você sabe? Não, acho que não. Eu vou no açougue brasileiro. Eu juro que eu já olhei no Google 1000 vezes e falo, gente... Não, peraí, mas eu vou além, eu não sei medida. Não, eu também não sei. Isso tem vergonha, hein? Não. Porque eu acho que eu devia saber e eu não sei. Eu também acho que eu devia. Mas eu chego no supermercado e eu quero pedir um queijo fatiado. Como é que você faz? Gente, eu falei 40 anos quilo. Eu não sei pound, eu não sei essas coisas. Então a pessoa fala quanto? É half pound, eu acho que 1 quilo é half pound, isso eu não sei. Eu vou falando, vai pondo eu te falo. Sei lá. Eu peço pedaços, me dá aí 5 pedaços de filé. Eu faço assim. Mas, gente, essa parte é difícil demais, não é? Os feeds, tudo nos Estados Unidos é diferente de medida. E os meus filhos já sabem. Claro, porque eles cresceram com aí, isso. Tipo, a gente vai fazer algum bolo, eles vêm, eu não sei quantos cup. Eu falo, gente, o que é isso que vocês estão falando? Eu não sei. Esse aqui, mamãe, eles sabem tudo, né? E eu falo, é difícil, porque eu sou brasileira com filhos americanos. Exato, porque a gente cresceu assim, a gente viveu anos falando isso, falando em quilômetros, quilos, né? Não, eu não sei você, mas eu não quero mudar isso aí, entendeu?
Gente, eu me nego a mudar, já mudei muita coisa. É Isso aí eu vou difícil. continuar É pensando difícil. desse jeito. Ai, muito doido. Não, mas eu acho legal a gente falar, porque são coisas bobas, aparentemente bobas, mas no cotidiano elas não são bobas. Você já sabe onde fica o norte, o sul e tudo mais? Não, mais ou menos. Gente, o americano tem 5 anos de idade e já sabe onde é norte e sul. É uma loucura isso, eu morro de rir. É diferente. Mas o pessoal com quem você trabalha, né? Os seus clientes, as pessoas que chegam para conversar com você, entender de que maneira a neurociência pode ajudar nesse desafio da mudança e tal. Qual que é a dica que você dá, assim? De que maneira você ajuda, você encaminha essas pessoas? Na verdade, hoje eu ajudo os pais em massas, né? Porque meu Instagram se tornou assim um lugar onde milhares de pessoas me pedem ajuda. Só um minutinho. Ela tem um curso para os pais, para a criança não ser birrenta, para a criança não fazer manha, para a criança não ser mal educada. É tudo que eu preciso. Na verdade, eu tenho vários cursos, né? São vários? Tenho vários. Eu tenho uma academia, né? Que chama Academia da Educação Neuroconsciente, onde eu tenho cursos para pais, cursos para profissionais também, né? E eu estou criando agora uma certificação para escolas. Que legal! Educação neuroconsciente, Então, quando a gente fala, meu filho, eu não quero que meu filho seja birrento, vou bem além, porque você vai entender por que as birras acontecem, na verdade, né? Todos os pais que me buscam, eu falo, gente, vocês estão querendo mudar o filho, não é? Mas a gente acaba descobrindo que quem tem que mudar somos nós. Sim. Então, a neurociência por trás do comportamento, ela transforma a nossa forma de ser pai e mãe. Porque todas aquelas crenças que vieram lá de trás, Patrícia, aquela história que meu filho é terrível, meu filho está fazendo isso de propósito para me atacar, o meu filho, né, é isso, meu filho é aquilo. Você fala, meu Deus, tudo isso está equivocado. Foi uma leitura muito errada do filhote da nossa espécie. Então, o que eu fiz? O que é educação neuroconsciente? É a união da biologia com a neurociência, né? E aí eu acabei criando essa abordagem educacional baseada em neurociências e também na nossa biologia. Então, não tem como a gente querer que uma criança de 2, 3 anos se comporte como um adulto, que ela fique sentada, ou que, eu já repeti milhares de vezes a mesma coisa e meu filho não me obedece. A neurociência explica. Peraí, quanto tempo você demorou para aprender a ser jornalista? Quantos anos? Bastante. Quanto tempo a gente demora para aprender um idioma? Eu não aprendi ainda 100%. E você já está aqui há 8 anos. Então, mas a gente quer falar uma vez para uma criança de 2 anos e quer que ela obedeça. E se ela não obedecer, você vai castigar ela. Então, olha que loucura. Até porque nós demoramos anos para conseguir aprender a ser pai e mãe, gente. Não é? Desenvolver habilidades emocionais que a gente nunca ousou pensar ter. Tipo, paciência. Eu não sei você, mas a minha, eu falo que era abaixo de 0 antes de ser mãe. Hoje, minha filha, eu vou direto pro céu, entendeu? Eu virei uma santa da paciência. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e desenvolvendo e que são fundamentais. Mas se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, será que eu teria chegado nesse ponto, entendeu? De ser um apoio para os meus filhos, de ser uma mãe que encoraja, de ser uma mãe que confia na capacidade deles. Porque a educação tradicional que segue essas crenças populares, o que faz? Ela castiga, ela fere, ela acredita que é a dor que ensina. O cérebro humano ele aprende muito melhor na segurança emocional, na segurança física e no afeto. Porque o medo ele desliga as partes racionais ligadas ao aprendizado. E a educação autoritária ela é baseada só no medo. Não tem afeto. Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, quando chora, ninguém pensa, puxa, essa criança precisa do meu colo. Deixa eu ajudar ela a se autorregular. A autorregulação, por exemplo, é uma condição que a gente não tem com 2, 3 anos de idade. Você não consegue lidar com o que você sente. Bom, então você... Olha, gente, já estou indo lá longe. Estou indo em outro programa, já outro podcast. Já. Mas eu só lembrei que, assim, eu lembro que quando eu tive filho, falavam que era ótimo, tinha que deixar a criança chorar até dormir sozinha. Não podia pegar. Eu sempre peguei. Eu nunca falei... As pessoas falavam isso. Falavam. Tinha o tal do nananenê. Sim. E eu nunca fiz, porque pra mim não dá isso. A criança chorava, eu ia lá e pegava. Gerava uma dor em você. Lógico. Porque vai contra a natureza humana fazer isso. Exato. Você já viu algum filhote da natureza chorar e a mãe não pegar ele? Algum mamífero? O mamífero, ele precisa de contato. E as pessoas falam, não, porque é desse jeito, só vai dormir no colo. Não, gente, uma hora vai sair Não, ele do colo. vai dormir no colo enquanto ele é bebê um tempo, e daí ele vai aprender depois, não é? Exato. É muito louco isso, porque, na verdade, dar o afeto que essa criança precisa é o que vai deixá-la calma.
é o que vai fazer com que ela cresça e vá para o mundo no futuro. Uma criança que não recebe amor, segurança, ela fica insegura. Então, como é que a gente vai fazer com que os nossos filhos se desenvolvam ao longo dos anos e se tornem aptos a voarem? É dando amor, segurança e limites respeitosos. Claro. Mas como é que a gente aprende a dar limites respeitosos? Só se reeducando emocionalmente. Senão você vai viver gritando, você vai viver ameaçando, viver castigando. E aqui nesse segundo livro eu explico o que acontece no corpo humano quando a gente vive num ambiente baseado no grito, no autoritarismo, no medo. Você cria seres humanos estressados, seres humanos com maior probabilidade de sofrer depressão no futuro, ansiedade, né? Dificuldade de foco, dificuldade de aprendizado, dificuldade de relacionamento. São tantos os pontos quando você vive num ambiente tóxico. Porque não tem essa de você falar, eu grito com meu filho todo dia e está tudo bem. Não está tudo bem. Gritos constantes configuram abuso emocional, e isso causa trauma. Ai, Thelma, isso é mimimi. Não, isso não é mimimi. Isso é biologia humana. A frase da Thelma é ótima. O que acontece na infância não fica na infância. Isso é muito, muito sério. Então, e tá cheio de gente que, meu Deus, nossa, eu sou traumatizada. Nossa, tudo eu me assusto. Ah, eu tenho medo, eu sou insegura. Então, vamos olhar para sua infância, né? O que acontecia quando você errava na sua infância? Era permitido errar? E se a gente entende que uma criança vai errar e ela precisa ser guiada e treinada para que ela aprenda a acertar, né? Uma criança que não pode errar, que é castigada quando erra, ela vai se tornar um adulto que nunca vai ousar. Porque o caminho do sucesso e da prosperidade exige que você tenha ousadia para errar também. E o que são os erros, Patrícia? Lições, oportunidade de aprendizado. Então, é claro que a criança vai errar. E nós, como pais, erramos todos os dias. Eu acho que é muita pretensão um adulto querer castigar uma criança que tem um cérebro imaturo porque ela fez algo errado. Olha para você, pai e mãe, cometendo centenas de erros e achando que está certo. Né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter humildade para reconhecer, caramba, eu também sou muito falho. Eu também tenho defeitos. Olha só, reclamo pra caramba, sou crítica, fico comparando meu filho, isso é tóxico. Isso é começar a tomar consciência e falar, caramba, eu preciso mudar, eu preciso me reeducar para eu conseguir deixar um ser humano emocionalmente saudável nesse mundo. Ainda que a gente não tenha vindo de famílias emocionalmente saudáveis, cabe a nós criarmos filhos, né, emocionalmente saudáveis, aprender a fazer diferente, quebrar o ciclo. Isso envolve conhecimento. O que é mais fácil? Bater quando eu estou com raiva e gritar? Ou parar para entender o que eu estou sentindo? Porque da onde vem tanta raiva? Claro que é mais difícil a segunda opção. E nem todo mundo quer. Mas tudo tem um preço. Porque quando chega lá na adolescência, a criança vai usar droga, viciada em álcool. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz para esse menino virar tudo isso? Olha para a infância. Como foi a infância? Então, é muito importante olhar para a infância, né? Não, eu acho que em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da vida, é importante a gente ter esse cuidado na criação dos nossos filhos. Mas eu acho que quando você sai do seu país e você vai viver só você, seus filhos, seu marido, né, sua esposa, enfim. Eu acho que tem que ter mais cuidado ainda, mais atenção ainda. Porque você vira só você é referência. Né? Concordo. Não é? Sim. E aí é onde eu falei que acaba a gente sentindo essa sobrecarga. É uma responsabilidade a mais, né? Porque, por exemplo, no Brasil tem os tios, tem os avós, exato, tem os primos, né? Que eles estão ali se relacionando, aprendendo. Aqui não, além de você não conhecer as pessoas, você tem que ver quem que é o pai e a mãe dessa criança. Será que tem a ver comigo, com os meus valores de vida? Não é? Eu acho exato, que esse é um ponto também que pega muito. E é importante os relacionamentos para a criança. Ela precisa conhecer um mundo diferente do que só o papai e a mamãe. Claro. Né? Isso enriquece muito. Então, nesse ponto, eu acho que é fundamental que a gente busque relacionamentos com outras famílias que tenham crianças para que os nossos filhos possam ter relacionamentos, né? Não, e até porque eu falo muito na minha casa, às vezes o amigo não tem a mesma opinião que você e não é por isso que ele vai deixar de ser seu amigo. Com certeza. Aí você ensina o quê? Respeito mútuo. Exato. As pessoas são diferentes. Exato, as pessoas são diferentes e de repente o pensamento dele, que você nunca pensou naquilo, você pode pensar, você pode achar interessante, você pode mudar. Muito enriquecedor tudo isso. Não é? Eu falo muito para as minhas filhas, a gente pode mudar de opinião. Não é porque eu gosto só de azul que eu nunca vou colocar o rosa. Sim. De repente eu vou colocar o rosa e vou gostar. Eu falo isso pra elas. Então, assim, é isso. Eu acho que um grande dilema, enquanto a gente tá conversando, eu tava pensando, é esse também, né? Que a gente chega aqui, a gente vira a única referência, a gente vira a única, o único exemplo, o único modelo que elas têm.
E a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que ampliar o nosso leque. Para mim, esse foi o meu maior desafio aqui. Senti exatamente isso. Sabe? Tipo, aquela coisa de que, meu Deus, eu preciso buscar relacionamento para poder trazer essa oportunidade para os meus filhos. Claro, se relaciona com americanos, mas é aquela coisa, é tão diferente tudo. Muito. A criança americana é tão diferente, né, da criança brasileira. E eu acho a criança brasileira tão esperta, tão, não sei, um jogo de cintura incrível, né? É muito diferente. Mas, enfim, é o lugar que a gente escolheu, é o que você falou no começo, né? Sim. A gente está falando de escolhas. E tem os pontos bons também, né, Claro. gente? Nossa, que são muitos. É um país maravilhoso também, né? Claro. Com oportunidades incríveis. Eu acho que é só botar na balança e ver o que pesa mais para cada família, porque as famílias são diferentes, têm prioridades diferentes. Se você é muito apegado à sua família, não pode vir para cá. Você concorda? É difícil. Para aquela pessoa que fica, ai meu Deus, eu estou toda semana junto. Eu, por exemplo, saí de casa com 17 anos para estudar, Patrícia, então eu estou acostumada com a distância. Para mim, isso não foi uma questão decisiva, porque eu já saí de casa para estudar muito cedo e segui meu caminho, apesar de falar com os meus pais, de estar sempre presente, né? Ligando e tal. Mas para quem tem essa questão de ter que ficar perto todo domingo, todo sábado, vai sofrer, né? Porque é mais difícil. Mas eu acho que a gente se adapta. Também. Mas Se tem você que estar quer- ciente que existe um processo e um tempo para isso acontecer. Com certeza. Do que você sente mais falta? Eu acho. É dos relacionamentos, sem dúvida. Mas eu mantenho, né? Eu mantenho os meus relacionamentos. Eu também. Você também? Sim. Então eu ligo. Hoje falei bem na estrada, falei com 3 amigas de infância. Claro. Adoro elas, gente. É tão legal, porque eu posso ficar o tempo que for sem falar com elas. Elas, amiga! Sabe, gente, isso é muito legal. E, puxa vida, onde é que eu vou arrumar uma amiga nessa altura do campeonato? Entendeu? Que me conheceu na infância. Não tem como voltar atrás. Com Isso aí certeza. é eterno, né? Com certeza. Eu te perguntei do que você sente falta, porque muita gente diz que sente falta de algumas comidas também, de algum doce, de alguma Eu não. coisa. Então não vou nem te dar em Benta, que eu separei da Copenhagen. Adoro! Adoro em Benta. É porque agora tem Copenhagen aqui nos Estados Jura, Unidos. não sabia. E aquele Eles cappuccino são- gostoso também? Então, cappuccino eu não sei, hein, Pedro? Aquele eu não cappuccino sei. é tudo de bom. Mas olha, eles mandam tudo pra você, pelo Gente, correio. amei. E aí eu separei uma caixinha de Benta pra você, pra você matar a saudade. Adoro. A Muito gente obrigada. tem saudade de um monte de coisa, mas saudade dos produtos da Copenhagen a gente não tem aqui nos Estados Unidos, porque eles salvaram a gente. verdade. Gente, adorei. Obrigada, querida. Deixa eu Thelma, te dar meus obrigada a livros. você. Obrigada pelos livros, Pais que Evoluem, O Novo Olhar para a Infância. Educar é um ato de amor, mas também é Você sabe que vende aqui ciência. nos Estados Unidos, na Amazon, né? Ótimo. Os pais que moram aqui, que querem ler, vende na Amazon, só comprar e receber em casa. Ótimo. Tá aqui a dica, então. Muito legal. Adorei o papo. Obrigada. Ficaria eu que aqui agradeço. 3 dias falando. Esse é um papo que todo Obrigada. mundo gosta, né? Muito bom. Obrigada Obrigada a mesmo, você. Thelma. Valeu, gente. Ó, se eu pudesse te dar um toque aqui, dá uma forcinha, né? Dá um like, curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, aquela coisa, né? Segue, se você estiver no Spotify, segue aqui o podcast. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, aquelas coisas que você sabe. Tudo isso ajuda tanto a gente. E se a gente não puder contar com a ajuda, né, de verdade. quem gosta do projeto, quem é que vai ajudar? Então a gente conta com essa força, com esse apoio de vocês. Combinado? Valeu, gente. Até a próxima.